Mateus 5, do versículo 43 ao 48. Nós vamos falar sobre a perfeição de Deus em nós. A perfeição de Deus em nós. Mateus 5, do 43 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Glória a Deus. Pai, nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra é poderosa para nos resgatar, para nos transformar, para nos santificar. Portanto, que a Tua palavra venha de encontro à nossa real necessidade. Não aquilo que nós queremos falar ou ouvir, mas aquilo que nós realmente precisamos ouvir do Senhor nesta manhã. Eu oro para que aqueles que estão em suas casas, acompanhando este culto online ou que virão depois, também estejam sendo tocados profundamente pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu quero falar um pouco sobre a perfeição de Deus em nós. E o versículo 48 desse texto que nós lemos, Jesus, ele deixa não um convite ou uma proposta, mas ele deixa um imperativo, ele deixa uma ordem. Ele diz assim: olha, vocês têm que fazer assim, ou que ser assim. E a ordem é: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. E as primeiras vezes que eu li esse versículo, e muito tempo depois que eu lia várias vezes, eu entrava em crise, eu entrava em luta, porque eu não sabia se eu tinha entendido corretamente o que Jesus estava dizendo. Porque se é uma ordem, se é um imperativo, significa que todos nós somos capazes de obedecer. Jesus jamais nos mandaria fazer algo que Ele sabia que nós não seríamos capazes de atendê-lo, de obedecê-lo. Concordam comigo? Então eu li esse texto: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste, ou é o vosso Pai que está nos céus. E eu ficava assim pensando sobre isso, porque nós vemos na palavra dele que Deus é perfeito. Perfeito na sua criação, perfeito no seu modo de relacionar com os seres criados por ele, com os anjos, com os seres humanos, enfim, em tudo que se relaciona, Deus se relacionando com coisas ou pessoas, Deus se mostrava e se mostra perfeito, numa perfeição absoluta, se é que isso não seja redundante, mas, ou seja, Ele é perfeito no sentido pleno da palavra perfeição. E eu pensava assim: como é que eu posso ser perfeito? Indica que eu posso, mas como é que é isso? Então, por muito tempo eu pensava sobre isso e achava assim, não sei, acho que isso está meio fora do contexto, enfim. Bem, Jesus, nesse primeiro sermão, o Sermão do Monte, ele usa vários pontos da tradição e às vezes da própria lei judaica, que estão lá explícitas nos 5 primeiros livros principalmente, para ensinar um novo proceder, uma nova maneira de viver. Jesus, ele veio para implantar um novo jeito de viver. E assim ele
Ele quebrou paradigmas que estavam estabelecidos há milhares de anos. Ele traz agora um estilo, um modelo de vida, vida essa que é cheia de piedade de Deus pelos seus filhos, e deve ser cheia de piedade entre os seus filhos, de uns para com os outros. E para que ele mostrasse e ensinasse como deveria esse novo jeito de proceder, de viver, então, ele foi quebrando várias questões que haviam sido estabelecidas, questões tradicionais, questões da religião, da cultura. E muitas vezes ele foi visto como uma pessoa não muito querida pela sociedade dos seus dias. E o que isso tem a ver com o ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus? A questão é que nós não podemos pegar um versículo sozinho e fazer dele uma doutrina bíblica, fazer dele uma orientação totalmente pronto para ser obedecido, porque às vezes isso gera confusão, né? Há um ditado antigo que diz: se alguém pega um texto sem ver o seu contexto, tem algum pretexto. Então, se nós pegarmos esse versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, e tentarmos entendê-lo aleatoriamente, sozinho, nós vamos ficar confusos, como eu fiquei e como muitos provavelmente ficaram. Mas quando nós vemos o contexto em que Jesus estava dizendo, as palavras que antecedem, por isso que eu li do versículo 43 ao 48, mas nós poderíamos ler todo o capítulo 5, para facilitar ainda mais o entendimento desse versículo. E a questão é que Jesus, ele passa muitas orientações sobre relacionamento, muitas questões sobre, às vezes, você ceder a alguém que está te causando algum mal. Ele passa muitas orientações sobre como ofertar, sobre como dizimar, sobre como perdoar as pessoas com as quais nós relacionamos. E ele, em algum momento desse sermão, ele fala assim: olha, se alguém quer que você caminhe uma milha com ele, caminhe logo 2. Por que ele fala 2? Pastor, para ir é mais. Sim, se ele quer que caminhe 1, você caminha 2, você está indo a mais. Mas por que ele manda caminhar 2? E ele não deixa em aberto? Porque talvez essa pessoa possa querer te explorar e fazer com que você caminhe todo o caminho com ela, e você não pode fazer isso. Se alguém quiser levar a sua túnica, né, dê também uma outra peça, dê também o vestido ali, a capa, ou se alguém quer levar a sua capa, dê a túnica. Esse é o texto. Ele não manda você dar tudo, ele impõe um limite, para que a gente que nós possamos ser generosos com as pessoas, saber perdoar e até mesmo ceder ao ponto saudável de um relacionamento, para que esse relacionamento seja saudável. E ele estabelece também, aqui nesse texto que nós vemos, que aquelas pessoas que nos perseguem não são nossos inimigos. Porque ele fala 2 classes de pessoas: orai pelos vossos inimigos. Vamos lá no texto? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, às vezes a gente está sofrendo alguma perseguição de alguém, não significa que esse alguém é nosso inimigo. Ok? Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo não é a carne e o sangue. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas o nosso inimigo é o reino das trevas, através de Satanás e seus anjos e demônios, que tentam nos derrubar. E muitas vezes ele motiva pessoas e situações para que a gente caia em tentação, para que a gente faça algo que a gente não deveria fazer, o que não significa que nós somos forçados a fazer. E aí nós precisamos ter muita cautela nisso.
Um dos problemas do movimento neopentecostal é que tudo é culpa do diabo. Errado. Se a pessoa foi à falência, é culpa do diabo. Se a pessoa traiu o cônjuge, é culpa do diabo. Se a pessoa mentiu, é culpa do diabo. Não é verdade. É problema de caráter. Problema de caráter que precisa ser trabalhado, restaurado, acompanhado, ensinado, discipulado e às vezes até convertido. Satanás pode ter forçado uma situação, influenciado, mas não obrigou ninguém. Ele não tem esse poder de nos levar a fazer aquilo que nós não queremos fazer, de nos levar a pecar. Ele pode nos seduzir, mas não nos obrigar. Isso precisa ficar claro. E Jesus então ele começa a dizer aqui como que deve ser o nosso relacionamento. E nessas orientações que ele nos dá, e algumas vezes esses imperativos, essas ordens, olha, faça isso, sejam assim. Ele está dizendo que, à medida que nós somos assim, como ele nos ensina a ser, e vivemos como ele viveu, nós falamos um pouco sobre isso no culto de domingo passado, sobre o poder das nossas palavras. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, nós falamos como Deus fala, não na sua plenitude, porque estamos num corpo ainda imperfeito, e nós vivemos como Deus quer que nós vivamos, nos relacionamos como Deus quer que nós nos relacionemos, a perfeição de Deus vai sendo desenvolvida em nós, vai crescendo em nós, ao ponto de nós sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai, que está no céu. Percebem isso? Essa perfeição que Jesus está ensinando, não é que nós vamos ter a mesma força que Deus de criar o mundo, não é que nós vamos ter essa eternidade de Deus no sentido absoluto, porque Deus é eterno no sentido absoluto, santo, nada suja Deus, nada deixa Deus impuro, porque Ele é santo plenamente, absolutamente falando. Então não é disso que estamos falando, e que Jesus quis nos ensinar. Mas Ele ensinou que à medida que nós vamos vivendo a vida de Deus, a vida de Cristo, vai fluindo em nós, e através de nós, nós vamos sendo perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E é isso que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, o que Paulo está dizendo? Que a perfeição dos céus está sendo presente, desenvolvendo em sua vida, ao ponto de que ele, apóstolo Paulo, conhecedor de vários idiomas e com autoridade na terra dos seus dias, ele já não vive mais. Já não é mais o eu de Paulo, o querer de Paulo, mas agora é a vida de Cristo que vive através dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, ou seja, eu ainda estou no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é a perfeição de Deus sendo desenvolvida em nós. É a perfeição de Deus nos transformando o nosso jeito de ver as coisas, de ver as pessoas, de nos relacionar com as pessoas, de falar as coisas, de entender as coisas e de resolver as coisas. Eu sempre digo que reino de Deus é o que mesmo? Meu filho está ali, para quem não conhece o Elian, foi esse que respondeu com destreza, objetivamente, né? O meu filho mais velho, muito bonito, puxou a mãe, está morando em Faro, para quem não conhece, enfim. Reino de Deus é relacionamento. Que você saia daqui nessa manhã com essa máxima do pastor Laércio gravado no seu coração, que não nasceu no meu coração, tem apoio na palavra de Deus, no reino de Deus. Reino de Deus é relacionamento, gente. Relacionamento. E com quem eu me relaciono? Com as pessoas próximas de mim. Por isso que Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele fala: amai o seu próximo, perdoe o seu próximo, ore pelos seus inimigos. Ele não fala que você tem que estar próximo do inimigo, mas orar por ele. Ore pelos seus inimigos.
vá com calma com aqueles que te perseguem. Mas a questão é que é uma proposta dos céus que veio para nós, nos convidando, nos impulsionando e às vezes nos mandando a nos rendermos a esse novo proceder, a essa nova vida de Cristo fluindo em nós e através de nós. Então, e Jesus fala assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aí eu fiquei em crise de novo. Como é que pode ser isso? E eu sempre digo também que cristianismo sem reflexão é cristianismo vazio. Se eu não refletir acerca da minha fé, se eu não refletir acerca dos dogmas que nós cremos, que nós praticamos, se eu não refletir acerca da comunidade que eu participo, que nós participamos, é um cristianismo vazio. E Jesus está dando essas ordens, e Ele está dizendo assim: ó, vocês precisam fazer isso, ser assim, para que vos torneis filhos de Deus. Aí eu penso assim: mas nós não somos filhos de Deus? Sim. Então como é que pode se tornar filho de Deus duas vezes? Como é possível isso? Não soa confuso às vezes? Primeiro que Jesus, Ele não estava falando ali com pessoas já convertidas. Ele estava falando com pessoas que muitas delas estavam ouvindo pela primeira vez. Mas nós não podemos desconsiderar que essas palavras, elas eram para aquelas pessoas e são também para nós. Quando Ele fala para que vos torneis filhos de Deus, é para que essa filiação, esse vínculo, essa aliança de pai e filhos e filhas, ela seja mais e mais aperfeiçoada. E uma das palavras que nós mais vemos no Novo Testamento é o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento da vossa fé. Quando Jesus fala assim: eu sou o autor e consumador da vossa fé. Consumação é aperfeiçoamento. Jesus aperfeiçoa a nossa fé. O autor aos Hebreus fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E aí vem a pergunta: mas eu já não sou salvo? Como é que é então desenvolver? Sou salvo pela graça dele. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie delas. Logo, nós, ou todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, é salvo pela graça, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Todavia, há uma orientação para que eu e você continue desenvolvendo essa salvação. Ou seja, nos empenhando, participando desse processo de santificação, para que a nossa filiação seja aperfeiçoada a cada dia, e nós então sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Pai. Percebe isso? Esses dias eu vi na internet uma discussão, para mim é tola, né? Aquilo que Paulo fala assim: ó, não se meta em vãs discussões. Está lá em Timóteo. Deus não nos salvou só para a gente não ir para o inferno. E aí vem lá um monte de argumento: mas não sei o quê. Não está de todo errado. Deus não nos salvou apenas nos tirando do inferno. Paulo fala em Efésios que nós estávamos no império das trevas, e Ele nos conduziu para o reino da sua luz, e nos fez participantes da família de Deus. Então, quando eu olho para vocês, olhe para essa pessoa que está do seu lado aí. Isso, o que você vê? Quem que você vê? Um filho e uma filha de Deus, amém? Você vê uma pessoa vencedora. Mas por quê? Ela não tem as suas limitações, as suas fraquezas? Mas porque Cristo está nela. E nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Filipenses 4:32. Ele nos chamou para uma vida de vitória, mesmo que essa vitória implica às vezes a gente ter algumas perdas, ou muitas perdas.
Mas quando nós nos olhamos, nós vemos família, irmãos e irmãs. E eu disse, eu acho que não foi no culto, eu disse no culto passado, que nós temos irmãos e irmãs no mundo todo. Muitos deles nós só veremos lá na glória. Amém? Então Deus quer que nós sejamos transformados, desenvolvendo essa filiação, desenvolvendo a salvação que Ele nos concedeu, junto com Ele, não é sozinhos, junto com a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao ponto de que as pessoas olhem para nós e vejam que Deus está refletindo em nós. Pense eu citei o meu filho, pense aqui, todos os pais aqui, quando olham para os filhos, se alegram quando falam assim, nossa, ele parece com você, ou ela parece com você. Em casa eu não posso falar isso do Elian, só o nariz dele, que parece com o meu, assim, meio chato assim, né? O resto é tudo da mãe dele. Já a minha filha caçula, a Emily, ela estava no culto anterior, o Thiago conhece a Emily, né? Bom, as pessoas falam e eu fico todo cheio, é a cara do pai. A do meio não sei quem parece, sei que ela é linda, mas não puxou muito para mim nem para a mãe dela. Não é gostoso quando alguém fala assim, o seu filho parece com você, pai ou mãe? Não é, Diego? Tá bem que parece com a mãe, né? É assim que Deus se sente quando Ele olha para nós e vê a si mesmo se refletindo em nós. É assim que Deus se sente quando as pessoas olham para nós e vê que a graça de Deus reflete em nós, que o amor de Deus reflete em nós, que a compaixão, que a vida de Cristo reflete em nós, vive em nós e flui através de nós. Então esse é o convite, esse é o ser parecido com Deus, é ter a perfeição como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Tem um texto aqui, não sei se você já leu O Monge e o Executivo, de Leonardo Hoffman. Ele diz assim, nem sempre posso controlar o que sinto a respeito da outra pessoa. Você pode? Eu também não. Nem sempre eu posso controlar o que sinto a respeito da outra pessoa, mas posso controlar como me comporto em relação às outras pessoas. Os sentimentos variam dependendo do que acontece na véspera. E é verdade. O sentimento que às vezes nós temos pelas pessoas variam de acordo com o que aconteceu antes. Eu posso não me controlar, eu posso às vezes não conseguir controlar o sentimento, mas eu tenho um compromisso, porque Jesus mandou que o meu comportamento para com essa pessoa seja independente daquilo que ela fez para mim ou contra mim. Pastor, mas é tão difícil. Nossa, e como é, viu? Eu sei disso. Eu passo isso também. Estamos juntos nessa. Mas nós precisamos entender que nós não estamos na família errada. O filhinho de vocês nasceu na família certa. Vocês estão na família certa. Vocês estão na família certa. Vocês estão na família certa. Eu estou na família certa. Vocês estão na família certa. A gente não caiu de paraquedas ali. E vocês estão na comunidade certa. Porque é tudo perfeito aqui? Não. Porque o Senhor permitiu, abriu a porta para que a gente estivesse aqui. E agora nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento. Parar de considerar apenas os erros, os fracassos, as fraquezas e muitas vezes as ofensas. E considerar que o Senhor nos chamou para que nós amemos aquela pessoa que está próxima de nós. Esses dias eu postei algo, eu não escrevi aqui, eu vou ver se eu consigo lembrar, na minha rede social. Eu peguei o versículo em inglês, porque eu achei assim o que estava dizendo ali muito mais fácil a gente entender. Que fala assim, don't keep recording the wrongs. Então traduzindo não deixe gravado os erros. É um texto que fala de não ficar com mágoa no coração
pelas pessoas. Então, nessa versão em inglês eu achei bacana, porque fala assim, ó, então quando a gente pega uma filmadora e a gente vai gravar ali, geralmente aparece recording, que é gravando. Então você grava e aquilo ali fica ali, até você resolver apagar. Então fica para sempre. E o texto fala para a gente não manter gravado. Não grava não o que aconteceu, os erros dos outros para com você. Por quê? Porque quando eu mantenho isso gravado no meu coração, aquilo está vivo. E está gerando em mim sentimentos que não são saudáveis. E o texto que Jesus fala aqui, de todo o capítulo 5, trazendo menção várias situações do nosso cotidiano, ele está justamente nos ajudando, nos auxiliando a maneira de nós vivermos de forma tal que nós não sejamos prejudicados ou não tão prejudicados assim com aquilo que as pessoas fazem de ruim para nós. O que implica que quando nós falhamos com as pessoas, se elas tiverem esse princípio, nós vamos estar melhor do que estaríamos. Ou você e eu achamos que nós não erramos com as pessoas? Quantas vezes eu falhei com pessoas? Decepcionei, frustrei, fiz chorar, fiz sofrer. Quantas vezes fiz minha família sofrer, meus filhos sofrerem, minha esposa sofrer. Mas um dia Deus restaurou a nossa história. E Ele mostrou que Ele é um Deus de restauração, de perdão, de graça e de bondade. E me convidou, olha, seja assim também. Assim como eu te perdoei, perdoe também. Porque daí eu sou perfeito e você está sendo perfeito também. Versículo 48, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Se você e eu queremos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus, nós precisamos parar de gravar os erros das pessoas. Nós precisamos parar de ofender, de falar de qualquer jeito. E nós precisamos começar ou dar continuidade ao nosso novo proceder, que é o proceder da vida de Cristo em nós. Amando, honrando, respeitando, sendo piedoso, sendo parceiros e parceiras, sendo cônjuges que amam, sendo filhos que amam seus pais, que obedecem, que ouvem os seus pais, que respeitam, sendo pais que disciplinam os seus filhos, que amam, que respeitam e que fazem o melhor, sendo amigos confiáveis, sendo ovelhas, numa linguagem figurativa, é óbvio, ovelhas confiáveis, que amam o seu pastor e que são amadas pelo seu pastor. Deus nos chamou para esse modelo de relacionamento. Pastor, mas tem vários outros modelos. Tem 1 milhão de modelos aí. Mas nenhum dos outros vai fazer de você e de mim perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Nenhum outro. É igual terapia, né? Tem centenas de terapias, mas tem algumas que dão mais efeito. É igual aconselhamento pastoral, tem um monte de jeito de fazer, mas tem alguns que dão mais efeito. Por quê? Porque é baseado no princípio de reino. Não é só num padrão moral. Padrão moral nós podemos não roubar, não matar, não mentir, etc. Externamente estaremos bem. Mas se nós quisermos ser filhos de Deus, é o que Jesus está dizendo, as nossas obras precisam exceder a dos escribas e fariseus. E para exceder as obras dos escribas e fariseus, nós precisamos, não há alternativa, sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. E para sermos perfeitos, nós precisamos olhar para as pessoas como Deus olha. Eu gosto sempre de citar aqui um dos estudos que a gente fez há muito tempo, eu assinei no curso de casais, Casados para Sempre. Quem aqui já ouviu sobre Casados para Sempre? Isso aí, beleza, tudo casadinho, bonitinho, né? Uma das lições fala da visão de fé e confiança. E aí quando você vai estudando aquele tema ali no livro dos Casados para Sempre, fala que nós precisamos, nós casados, e aí não se restringe apenas a casados, todo tipo de relacionamento,
ter a visão acerca daquela pessoa, a visão de Deus. Percebe como tudo gira em torno de Deus? E esse é o princípio, gente. O mundo não gira em torno de nós, do meu umbigo. O mundo não sou eu, a igreja não sou eu. É Deus, é Deus, é Deus. O sim é de Deus, o não é de Deus. E há uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro, precisa necessariamente girar em torno de Cristo e não de nós. E o estudo fala assim, que nós devemos olhar para aquela pessoa, cônjuge no caso, com uma visão de fé. A esposa olha para o esposo, ou o esposo olha para o esposo. Parece que não vai fluir. Isso não vai acontecer. Isso aqui não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Os irmãos conhecem o nosso testemunho, né? O meu e da Cimei. A Cimei era doidona, fora da casinha. Eu estou dizendo isso porque ela já testemunhou isso abertamente. Então eu compartilho isso com muita tranquilidade e alegria no coração, porque ela era, não é mais. E às vezes eu olhava assim, não sei se vai rolar. E não ia mesmo. E a Cimei olhava para mim e falava, esse marido não está legal, né? Aliás, não estava nada legal. Então, e de novo, Deus entrou na nossa vida, ou nós permitimos que Ele trabalhasse em nós, e ela foi restaurada e eu fui restaurado. Mas continuamos sendo trabalhados por Deus. A perfeição de Deus em nós continua sendo desenvolvida. A nossa filiação continua sendo desenvolvida. Então nós precisamos parar de olhar para aquela pessoa que está ao nosso redor como se ela não tivesse mais jeito. Não tem jeito. Se você quiser deixá-lo ou deixá-la do seu jeito, não tem jeito. Então olhar para Deus, aquilo que Deus pode e quer fazer na nossa vida, como pastores em relação à igreja, como crentes com relação aos pastores, como maridos com relação às esposas, como esposas com relação ao marido, como pais com relação aos filhos, como filhos com relação aos pais. É olhar, excluir totalmente aquela visão assim, não tem mais jeito, porque Deus é Deus de impossível, e aquilo que para nós parece impossível, quantas vezes eu olhava para mim e dizia assim, não vai, acho que não dá mais, não consigo, e eu não conseguia mesmo. Mas Deus resgata, Deus transforma, Deus nos tira do lamaçal de pecado e de confusão e faz uma obra maravilhosa em nós. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus organizado, de santidade, limpo, puro, reto, bonito. Deus é maravilhoso. E é assim que Ele quer nos transformar. Então a visão de você e de mim acerca das pessoas que estão conosco deve ser essa. Olha, eu olho para essa pessoa, parece que não vai dar nada, mas a partir de hoje eu vou olhar para essa pessoa como Deus está olhando. Mas como é que eu sei como Deus está olhando? É simples. Como é que Deus olhou a humanidade desde o momento que ela veio existir? Com amor, com graça, com misericórdia, com pureza, com esperança, mesmo quando parecia não chegar a lugar algum, mesmo quando Ele mandou Noé construir a arca para destruir todo mundo, Ele deixou uma família ali, e essa família era perfeita? Não era perfeita? Não era. E dali Ele deu continuidade à história da humanidade. É assim, olhar para as pessoas com misericórdia e perdão, com graça, paciência. Pastor, eu não sou assim. Mas quem disse que você precisa continuar não sendo assim? Pastor, eu não tenho paciência. Semana dando uma aula e a pessoa falou assim, professor, mas eu sou bem nisso na igreja, naquilo, tal, mas eu não consigo lidar com as pessoas. Achei interessante isso, a honestidade dela e até de colocar isso para fora. Eu não consigo. Falei, beleza. Eu também não consigo um monte de coisa. Eu só não posso desistir, se isso é importante para a minha vida de filho, que quem quer ser parecido com Jesus. Eu falei, então você precisa ser trabalhado nisso.
preciso se colocar à disposição. Deus, estou aqui, eu não consigo. Eu sempre digo assim, como é que você aprendeu a nadar? Os irmãos que ouviram essa ilustração. A maioria das pessoas que provavelmente sabe nadar, né? Quem não sabe nadar aqui? Tem uma lá, aqui, ó. Vou te dar uma dica agora, tá? A dica é a seguinte: você vai no rio, pesca aqueles peixinhos bem pequenininhos de peneira, aí você pega um vivo e engole ele. A partir daquele momento você está nadando. Foi isso que me ensinaram, mas não deu certo. Eu engoli o peixinho que ele entrou assim pela garganta. Quem fez isso também? Ninguém tem coragem de assumir, né? A Aline lá, ó. O peixinho foi assim, passando pela goela, né, como diz. E eu não aprendi a nadar. Dei um pulo lá, achando que eu estava mergulhando, eu estava afundando, eu subi, desci, alguém foi lá e me tirou. Mas a questão é que à medida que eu fui entrando naquela água, até com um pouco de medo, ou muito medo, e os meus amigos foram me ensinando, ó, bate o pé assim, abra assim, o pé assim, pá. E eu fui tentando, e eu aprendi a nadar. Se eu não entrasse e tentasse nadar, eu não conseguiria. Então, como é que você aprende a nadar? Nadando. Como é que nós aprendemos a ter paciência? Senhor, eu quero ter paciência. Deus vai mandar muitas situações para você que você vai... Mas eu estou pedindo paciência, Deus está me colocando aqui nessa situação. Isso, é isso aí mesmo. É exatamente assim. Senhor, eu não sei administrar os meus recursos, meus bens. Deus vai colocar a situação para você aprender. Deus, eu não consigo perdoar. Deus vai conduzir você em situações em que você vai precisar olhar para a pessoa, muitas vezes estando certo, gente. Às vezes a gente está certo, humanamente falando, dentro dos nossos padrões humanos. Mas o meu certo muitas vezes é errado. Porque Cristo estava errado quando ele foi para a cruz? Estava errado? Não. Você não quer ser parecido com Cristo? Eu quero. Então é muitas vezes estando errado, abrir mão daquilo e falar, cara, eu te perdoo. E seguir a vida. E aí você é liberto. Aí você vive melhor. Você respira melhor. Para concluir essa mensagem, bem rapidinho, logo quando eu fui à igreja, eu comecei a ler o Evangelho de Mateus, e foi lendo o Evangelho de Mateus que Deus marcou ali a divisão da minha vida, né? Me alcançou. E um dia eu estava na igreja, o pastor pregou sobre aquele texto, olha, se você tem uma oferta, e você lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferta ali, vai, reconcilia, depois você volta e ofereça aquilo que você veio para oferecer. E eu lembrei que antes de ir à igreja, um dos meus irmãos, meu irmão mais velho, nós tivemos uma discussão feia, eu era moleque, 17, 18 anos, e ele me deu um tapa no rosto. E nós ficamos 5 anos morando debaixo do mesmo teto, sem se falar um com o outro. Olha que perda de tempo, gente. E aí você pode pensar assim, nossa, então era uma mansão, né? Que um não via o outro, não, era uma casinha. A gente se esbarrava, mas não olhavam para a cara do outro e não conversavam com o outro. E quando o pastor pregou sobre aquilo, mas tocou tanto no meu coração, tanto, foi numa escola bíblica dominical, pela manhã, que eu não via a hora de acabar aquele culto para eu correr para casa e falar para o meu irmão, olha, não importa se eu estava certo ou estava errado, importa que nós perdemos 5 anos da nossa vida, e eu quero ser parecido com Jesus, e se para ser parecido com Jesus, eu preciso perdoar você, da mágoa que isso me causou, eu preciso ser liberto dessa escravidão, e em nome de Jesus, eu te perdoo, e me perdoa também, naquilo que eu errei, ponto. Até hoje nós conversamos, e é isso, família, é isso. Precisamos parar de recording, de gravar os erros das pessoas. Gravar, não grave mais, deixa passar, você vai ser liberto, e nós vamos ser libertos. Vamos ficar em pé?
Eu não vou perguntar quantos de vocês querem ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, porque eu creio que todos nós estamos aqui, temos esse desejo no nosso coração. Eu vou convidar você agora a fechar os seus olhos, um instante. Feche os seus olhos, todos com os olhinhos fechados. E eu quero convidar você a pensar, o que tem, se está aí uma ou duas coisas que venha no seu coração, que tem dificultado você de se relacionar bem com Deus em primeiro lugar e com as pessoas que estão ao seu redor, seja família, amigos, pessoas do trabalho, do colégio onde você estuda, de onde você passa. O que está difícil para você? O que está dificultando você ser mais parecido com Deus hoje do que você era ontem? E isso, se não for curado, vai impedir de que você seja mais parecido com Deus amanhã do que você é hoje. Então eu convido você a dizer assim: Senhor, eu estou deixando aqui no seu altar, isso está me incomodando, está me dificultando, e eu quero ter a visão de fé sobre a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, meus pais. Eu quero perdoar e continuar diferente, vida nova, vida que Cristo me ensinou, me mandou. Eu preciso da sua ajuda. Pense sobre isso e faça essa oração a Deus.